Olá, o Jornal Panorama começa agora e traz para você as principais notícias da Assembleia Legislativa. E começamos com os destaques da sessão ordinária desta terça-feira. A repórter Verônica Salazar está aqui com a gente no estúdio e traz os detalhes. Seja bem-vinda, Verônica. Obrigada, Carol. O projeto de maior repercussão no plenário é de autoria do deputado Sérgio Borges. A matéria confere ao município de Ibatiba o título de capital estadual do tropeiro. Ao passar pela Comissão de Justiça, que se reuniu durante a sessão, o relator, deputado Gildevan Fernandes, considerou o projeto inconstitucional. Para ele, é de competência do município legislar sobre esse tipo de iniciativa. Os membros da comissão solicitaram que a matéria fosse retirada de pauta para uma melhor análise. A proposição deve retornar à ordem do dia na sessão ordinária desta quarta-feira. Também nessa sessão deve ser votado o projeto de lei complementar do governo do estado que cria funções gratificadas na Polícia Civil do estado. O requerimento de urgência foi aprovado durante a sessão desta terça-feira. E entre os projetos lidos em plenário, que começam a ser discutidos na casa, consta o de autoria do deputado Luiz Durão, que institui o Dia do Psicólogo a ser comemorado em 27 de agosto. Também tem o de autoria do deputado Gilcinho Lopes, que isenta o pagamento da taxa referente à segunda via de documentos furtados ou roubados. A matéria seguiu agora para a análise das comissões de Justiça, Defesa do Consumidor, Segurança e Finanças. A segurança pública é um dever do Estado, responsabilidade de todos. Se não há prevenção e acontece o furto, ou o roubo, ou o assalto, como é popularmente conhecido, o Estado tem que prover ao cidadão os meios necessários dele angariar os seus documentos. E já no estado do Rio de Janeiro já tem a lei 3.051/98, que desde 98 já é uma lei e é cumprida, e quem tem os seus documentos furtados ou roubados, ele não é obrigado a pagar nenhuma taxa. E aqui no estado, é a lei 7.001 de 2002, ela obriga um pagamento de R$ 32,00 para a segunda via de uma carteira de identidade. Isso é um absurdo. Então nós queremos coibir esse abuso e o governador deve entender que é um direito do cidadão. Bom, Carol, estas foram as principais notícias do plenário nesta terça-feira. Agora é com você. Obrigada, Verônica. Parlamento Capixaba debate plano para fortalecer cooperativas e fornecer leite enriquecido de forma gratuita às crianças de baixa renda. Um programa de sucesso do estado do Paraná, na região sul do país, que contribui para a redução da desnutrição e da mortalidade infantil, deu embasamento para as discussões da audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa nesta terça-feira. A iniciativa visa a melhoria da alimentação infantil por meio da distribuição de leite enriquecido com ferro e vitaminas A e D para crianças de 6 meses a 3 anos. Pensando em aplicar a proposta no Espírito Santo, o deputado Luciano Pereira propôs o debate para a criação do programa Leite para Crescer no estado. A gente quer montar uma cadeia produtiva, que é a cadeia onde as crianças serão bem nutridas, bem alimentadas com leite, as cooperativas vão ter os seus ganhos e os produtores rurais também estarão vendendo o seu produto com o melhor preço, e o governo do estado fazendo uma campanha de prevenção, um trabalho de prevenção para diminuir a mortalidade infantil. O programa também visa fomentar e desenvolver a bacia leiteira do estado. Por esse motivo, conta com a parceria das cooperativas de leite, que participaram dos debates, representadas pela OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras do Espírito Santo. Acreditamos que o projeto, com os necessários ajustes, através da Secretaria de Agricultura, do INCAPER, da Comissão de Agricultura da Assembleia, da OCB Espírito Santo, e são necessários ajustes finos e técnicos, ele poderá se transformar num dos grandes projetos de ação de responsabilidade social do governo do estado. Para o gerente estadual de pecuária da Secretaria de Agricultura, Pedro Cani, ainda há alguns desafios a serem superados para que o programa seja aplicado no estado. Para mim, o maior problema, o maior obstáculo é a logística de distribuição do leite. Pelo fato de que não se deve aceitar leite de embalagem Tetra Pak, nem leite em pó. Por isso, o leite que vai ser distribuído, ele tem uma vida de prateleira muito curta e tem que estar em refrigerado. Esse é o maior gargalo. O custo do projeto, diria que ele se autofinancia, porque ao mesmo tempo que o governo desembolsa, os produtores são mantidos no meio rural. As crianças têm menor taxa de mortalidade e menor índice de internação. Então é um programa que se equilibra e de extremado valor social. Esse é o aspecto maior.
eu falo, o café trabalha com boia fria. O leite não tem como trabalhar com boia fria. O produtor tem que morar lá do lado do curral para poder ficar. Então ele está fixado no meio rural. E se eu trabalho pegando o leite dos produtores e distribuo, eu estou viabilizando o produtor de um lado e estou viabilizando a vida das crianças do outro lado. Então, eu tenho um equilíbrio de custos e socialmente não tem preço. Ainda sobre saúde, a comissão aprova projeto que estabelece medidas de combate à dengue no estado. Acompanhe com o repórter Evandro Duarte. Durante a reunião da Comissão de Saúde, os deputados limparam a pauta e um dos projetos é do deputado Nilton Baiano, que adota medidas, um projeto de lei que adota medidas de combate a criadores de dengue aqui no estado. Eu vou conversar com o deputado agora. Deputado, que medidas são essas que o projeto prevê contra o mosquito da dengue e o Aedes aegypti? Olha, nós primeiro observamos que a doença, a dengue, tem aumentado de uma forma assustadora no estado, inclusive com mortes. E o que nós observamos? Que em ferro-velhos, em áreas que movimentam muito pneus, por exemplo, isso fica descoberto. E então o que o nosso projeto é que essas áreas elas sejam cobertas, que o Estado, através da Secretaria da Saúde, ele possa obrigar que esses locais eles sejam cobertos e que na época das chuvas ali não emposse água e, consequentemente, nós não vamos ter os criadores do mosquito da dengue. Trabalhadores pedem ajuda à Comissão de Defesa do Consumidor para questões referentes à aposentadoria e plano de saúde. O plenário Judite Leão Castelo da Assembleia Legislativa ficou lotado nesta terça-feira durante a reunião da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa. Estavam presentes ex-funcionários e aposentados da extinta COFAV, a Companhia Ferro e Aço de Vitória, e representantes da Cooperativa de Saúde e Educação da Chocolates Garoto. Todos vieram representados pelo advogado Luiz Fernando Nogueira Moreira para requerer auxílio da comissão em questões relacionadas respectivamente a aposentadoria e plano de saúde. Os cooperados da Garoto estão enfrentando problemas com a Unimed, que entrou com um pedido de rescisão unilateral de contrato após 10 anos de convênio sem possibilidade de negociação. Os pais e as mães desses funcionários, a maioria com maiores de 60 anos de idade, eles já há 10 anos mantêm um relacionamento com a Unimed. E a Unimed enviou uma carta unilateral rescindindo esse contrato. Então, dentro de mais ou menos 40 dias, se não for tomada uma providência, essas pessoas vão ficar desamparadas. Então, nós viemos realmente buscar o socorro dessa comissão, reconhecendo o brilhante trabalho que vem sendo desenvolvido pela comissão, para que possa haver uma intervenção perante a Unimed, para ver se a gente consegue chegar num acordo, né? Já a Associação dos Cofavianos, que representa 1.800 ex-funcionários e aposentados da extinta COFAV, teve problemas com a previdência privada. Tudo começou quando a COFAV decretou falência em 1996 e cerca de 500 empregados que contribuíam para o Fundo de Previdência tiveram suas aposentadorias canceladas, apesar de terem o direito em recebê-las. Segundo o advogado, a intervenção da comissão pode agilizar o julgamento do processo que tramita há vários anos no Superior Tribunal de Justiça. Explicando para o ministro que é o relator de um processo repetitivo, ou seja, depende de um processo, o julgamento de 300 a 400 outros processos. Se esse processo for julgado, todos os outros vão seguir o mesmo destino, né? Então, a comissão representando a sociedade capixaba e sobretudo, os consumidores, como se trata de uma relação de previdência privada e, portanto, de consumo, a comissão pode diligenciar junto ao ministro e explicar para o ministro qual a repercussão social disso. O presidente da Defesa do Consumidor, deputado Dari Pagung, lembrou que a comissão está empenhada em defender os consumidores capixabas. Nós vamos entregar para a Procuradoria aqui da Casa essa denúncia que trouxeram aqui hoje para a comissão da Unimed, né, com a cooperativa lá da Chocolates Garotos. E nós vamos, primeiro, receber esse parecer jurídico da Procuradoria dessa casa para a gente ver qual é a solução que a comissão
de Defesa do Consumidor vai encaminhar. E nós já também deliberamos aqui sobre a ida da comissão no STJ, para decidirmos também sobre esse pedido, essa solicitação da Associação dos Cofavianos. Então, eu acredito que a Comissão de Defesa do Consumidor está aqui para resolver os problemas dos consumidores e, com certeza, nós vamos levar uma resposta positiva para todos. Meio Ambiente. Deputados convidam o secretário de Estado a apresentar planejamento estratégico para a área. A reunião acontece no dia 20 de setembro. Necessidade da gente conhecer o planejamento estratégico específico da Secretaria. E aqui é o local ideal para que ele faça essa exposição. Nós temos alguns projetos importantes, como, por exemplo, o Fundágua, né? Nós temos a questão que está meio adormecida, mas dentro do planejamento estratégico da Secretaria de Meio Ambiente, a gente sabe que ainda está se fazendo os estudos do projeto Espírito Santo Sem Lixão, né? Então tem várias coisas que precisam ser informadas à população e também essa comissão para que nós possamos acompanhar de perto. Então, sugeri ao secretário que aqui comparecesse, ele de pronto se colocou à disposição e hoje deliberamos uma data para que ele aqui venha e faça a exposição do planejamento estratégico da Secretaria de Meio Ambiente para o nosso estado. Cultura. Debate realizado em Vitória reúne representantes do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, em parceria com a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura no Congresso Nacional, realizou audiência para debater políticas públicas para a cultura brasileira e capixaba. O evento aconteceu no Centro Cultural Carmélia, em Vitória, e é parte de uma série de visitas que serão realizadas para discutir com a comunidade os anseios, expectativas e desafios da área. Quando a gente vem ao Espírito Santo ou quando vai a outros estados, a cultura daquele lugar nos impregna, nos contamina e nos possibilita representar melhor essas demandas que a sociedade tem em cada lugar, que tem diferenças de idioma, de jeito de falar, de jeito de criar, de demandas institucionais diferenciadas, a gestão é diferente, né? Cada coisa tem um peso no lugar, que leis que as pessoas mais precisam, que demandas orçamentárias. Então, é isso que possibilita com que a frente seja cada vez mais próxima da realidade do Brasil. Na ocasião, os participantes puderam questionar as autoridades em diversas dimensões, como, por exemplo, o que o governo do estado tem feito pela cultura capixaba. É uma política de descentralizar os recursos, fazer com que aquilo que temos aqui na capital também possa chegar lá no interior, possa chegar a todos os municípios pequenos do Espírito Santo. A coordenação da frente no estado destacou a importância da parceria entre Senado e Câmara para produzir melhorias para a cultura brasileira. Essa integração das políticas públicas é fundamental porque elas se fortalecem e na ação concreta, na prática, elas têm um efeito muito maior. Então, eu vejo essa parceria com um olhar muito especial. É fundamental este debate em conjunto que estamos realizando aqui hoje. Intercâmbio de ações é uma das apostas do Ministério da Cultura. A ministra Ana Jolanda tem conversado muito com o ministro Haddad da necessidade da aproximação do Ministério da Cultura e do Ministério da Educação, no sentido de criar escolas técnicas na área da cultura, ou seja, a gente tem um mercado imenso, a gente tem carência de profissionais, a gente tem vários jovens querendo se inserir na área da cultura para fazer um técnico em roteiro, em filmagem, enfim, em dança, em teatro. Então isso a gente está estreitando os laços do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação. Já o Ministério da Cultura está fazendo um levantamento, esse mapeamento está quase pronto, dessas escolas de saberes, porque tem a escola institucional, que eu estou falando agora, que seria escola técnica, e tem as escolas de saberes de pessoas que ensinam, né, por tradição oral, por conhecimento adquirido, né, da sua própria região, vários saberes que o Ministério vai incentivar também. A deputada Luzia Toledo, que preside a Comissão de Cultura da Assembleia, destacou as contribuições que podem ser feitas pelo Legislativo para o avanço desta área no estado. Vamos contribuir de uma forma decisiva. Por quê? Porque eu penso que tanto a Secretaria de Cultura, a Secretaria Estadual de Cultura do nosso estado, quanto a comissão, nós sabemos hoje o que mais aflige o cidadão capixaba em relação à cultura, chegar a todas as classes sociais.
Obrigada pela audiência e até a próxima edição.